Eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que o meu coração deseja ouvir a sua voz. Fala comigo, fala, Senhor. Fala comigo, fala, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala aos seus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora. Glória a Deus. Fala assim, Senhor. Aqui estamos para ouvir a Tua voz, a Tua bendita voz. Nos rendemos aos Teus pés, amado, e reconhecemos que o Senhor é o único Deus. Coloco-me diante do Teu altar disponível, Deus, para que o Senhor, Espírito Santo, fale aos Teus filhos agora. Fala conosco poderosamente. Fala tudo aquilo que nós precisamos ouvir da Tua boca, Senhor. Porque toda a palavra da Tua boca ela é viva, Senhor, e eficaz. Então faz o que Te apraz. Que os nossos ouvidos estejam cativos, a nossa mente esteja cativa ao Teu Espírito Santo, ó Deus. Que nada, Senhor, de empecilho possa tentar nos impedir. Mas que neste momento nós estejamos guardados e protegidos. E a nossa mente, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir e para praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, igreja! Paz do Senhor, um bom dia para todos, um bom domingo, uma semana maravilhosa. Vocês estão felizes? A gente, coisa boa a gente copia, né? A gente aprende e a gente põe em prática. Amém? Então, nós estamos bem porque o Senhor é conosco. O nosso Deus está conosco e nós estamos felizes por causa disso. A nossa irmã Levita pode sentar. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14 ao 16. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Eu acho que tem alguém querendo participar também, ó. Já está querendo treinar. Glória a Deus. Mateus 5, do 14 ao 16. Vamos ler o texto. Todos acharam? Então vamos ler. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Igreja do Senhor, aqui estamos diante de uma palavra que nós conhecemos bastante. Já vimos inúmeras ministrações sobre isso. E aqui, antes do Senhor Jesus falar sobre sal e luz, ele vem trazendo um discurso sobre as bem-aventuranças. E ele começa a chamar a atenção dos seus discípulos sobre ser sal e sobre ser luz. Claro que hoje nós não vamos falar sobre o sal, pois é um outro departamento, mas hoje nós vamos falar sobre luz. Quando Deus criou o céu e a terra, havia uma desordem na terra.
Ela era sem forma, vazia, tomada por uma densa escuridão e cheia de água. Mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, o Criador ordenou que houvesse luz. E assim se fez. Mas o que é a luz? Segundo o dicionário, é a claridade emitida ou refletida. O clarão dos corpos celestes emitido, sol e estrelas, ou refletido, a lua. Também é uma claridade ou luminosidade. Isso aí no dicionário bíblico, eu achei isso. Claridade ou luminosidade. Que está no livro de Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 3. Em Gênesis 1 ao 3 a gente acha que é uma claridade ou luminosidade. Vamos ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Irmãos, é interessante que Deus, Ele ordenou que houvesse luz. Ele criou o céu e a terra não tinha forma, era vazia, estava lá cheia de água e de trevas, escuridão. E Deus olhou e disse: haja luz, e houve luz. Mas a gente pode perceber que essa luz não era nos luminares, porque Deus só cria os luminares no quarto dia. Isso aqui está no versículo 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Ou seja, a luz que Deus falou haja, não foi nem sol, nem lua, nem estrelas. Foi a própria glória dele. Deus, ele disse haja, para que a terra visse a sua própria glória. Ele é a própria luz. Ele é o próprio clarão que iluminou a terra. E depois, só depois, no quarto dia da criação, que Deus criou o sol, a lua e as estrelas para separar o dia da noite, porque até então não existia essa separação. Deus então criou no quarto dia o sol e a lua, mas a luz que clareava até o quarto dia era a própria luz do Senhor, como o Senhor Jesus mostra ao apóstolo João no Apocalipse, que na nova cidade não existirão sol, nem lua, nem estrelas, mas a glória do Senhor vai iluminar a cidade. Ou seja, haverá uma restituição do que havia no início. Amém? Vocês me entendem? E a palavra, ela sempre será. Ela vai sempre concordar com ela mesma. Ela não tem variação. Amém? E aí a gente segue. Figuradamente refere-se a Deus. Na verdade não é figuradamente, porque Deus, ele é a luz. Figuradamente porque a gente conhece luz por eletricidade, a gente conhece luz pelo clarão do dia e da noite, e por isso que o dicionário fala sobre figurado, mas a gente sabe que isso é verdadeiro, porque Deus é a luz. E aí no Salmos 104, versículo 2, a gente vai ver sobre isso. Salmos 104, versículo 2. 104, versículo 2. Está assim escrito: tu que te cobres de luz
como de um manto que estende os céus como uma cortina. Ele se cobre da própria luz. Ele é a própria luz. E a gente vê isso também quando Jesus aparece para Saulo depois de ressuscitado, ele aparece para Saulo no caminho de Damasco. E a luz que brilhava, a glória do Senhor, é essa luz que nós estamos estudando hoje. Ela reflete de uma forma que Saulo, olhando para aquela luz, ele não consegue enxergar mais. Ele cai do cavalo e ele fica cego. E se a gente observar, os profetas, quando tinham visões de Deus, sempre ficavam caídos, perplexos, porque a glória do Senhor é muito mais do que a luz. Ele aparecia resplandecente e a glória dele, o impacto da glória do Senhor fazia que os profetas caíssem. Se a gente lê em Êxodo, quando Moisés diz: Senhor, me mostra a tua glória, Deus fala assim: Moisés, ninguém pode me ver, mas fica na fenda, porque eu vou passar, e toda a minha bondade vai passar, e você vai me ver de costa. Imagina só, porque nenhum ser humano pode me ver e viver. E Moisés se coloca na brecha. E quando o Senhor passa, Moisés também cai, porque não suporta a glória de Deus. Nenhum ser humano tem capacidade de suportar a glória do Senhor. E a gente segue em Tiago 1,17. Tiago 1,17. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação. 1,17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui Tiago declara Deus como Pai das luzes. Ou seja, o Criador da luz e das luzes e dos luminares. E eu vou abrir um parêntese logo aqui, porque é interessante. Nessa época da Bíblia, se clareava com um candeeiro. E quem é do interior sabe que quando não tinha luz elétrica, se tinha o candeeiro, que era aquela... Lá no interior, onde minha mãe nasceu, eles faziam com uma lata e colocavam gás dentro e uma cordinha e tinha alguma coisa em cima, não lembro. Isso aí, pronto, obrigado. Tá vendo? Era um pavio de algodão e eles colocavam fogo. E aí aquele gás queimava e deixava a casa iluminada. E era um negócio incrível, porque aquele... E querosene, obrigado. Tá vendo? Coisa boa. Quem sabe de interior sabe como é. E aí, o que acontecia? Deixava esse candeeiro num lugar alto para clarear o ambiente. E todo lugar que tinha que ir para casa, se não tivesse outro na casa, tinha que levar o bendito do candeeiro para o lugar para clarear. Imagina na época que não existia... Se essa época já era difícil, lá, na época bíblica, era muito mais difícil. Mas todo mundo tinha. Precisava ter para clarear a casa. Um candeeiro, um candelabro. O templo tinha. Samuel, a gente olha... Samuel, antes que as lâmpadas se apagassem, Deus fala com Samuel. E ele diz, vai, porque é o Senhor que te chama. Vai e responde e fala que o Senhor te ouve. Então, era preciso ter combustível para que a lâmpada estivesse acesa. E nós precisamos ter o mesmo combustível. Não físico, mas nós precisamos ter. Como está lá, que é o azeite que deixava as lâmpadas acesas, nós precisamos do azeite, o Espírito Santo, para deixar a nossa lâmpada acesa e poder propagar a luz em meio às trevas. Porque a igreja é a luz do mundo. Glória a Deus. E Tiago diz que Deus é o Pai das luzes, o Criador das luzes. Fala de Jesus também. Jesus é a luz do mundo. Ele disse várias vezes isso. Eu sou a luz do mundo. Em João 1, 4 ao 6, tem uma referência sobre isso. João, Evangelho escrito por João, capítulo 1, do 4 ao 6. Oh, glória! Jesus é bom.
4 ao 6. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, até o qual? Deixa eu ver, até o 6. Um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não, vamos até o 5 mesmo. 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por que as trevas não compreenderam, irmãos? Porque eles estavam cegos. A luz veio para trazer claridade. Só que quando a luz chega, ela revela o que há dentro de nós. É ou não é? Quando a luz entra na casa escura, tudo que estava... a gente não podia ver, a gente consegue ver. É o que acontece conosco. Quando Jesus chega na nossa vida, todo o pecado que estava oculto a gente consegue ver. Tudo aquilo que a gente não reconhecia, a gente começa a reconhecer que fazíamos. E eu tenho experiência sobre isso. Eu orando certo dia para Deus, quando eu me converti, já tinha um tempinho que eu estava na igreja. E um dia eu falei para Deus assim: Senhor, me mostre o que é que ainda falta para eu retirar. Irmãos, acredite no Senhor. Porque quando essa luz entra, ela começa a trazer claridade àquilo que estava escondido. E aí você começou a me mostrar. Eu disse: Jesus, eu tenho isso mesmo, é? Ele disse: tem. Eu fui orar: Jesus, me perdoe, me ajude. Muda. E ele mudou, foi mudando. E aí ele foi mostrando. Cada coisa que ele mostrava, eu disse: meu Deus, isso estava em mim? Sério, de verdade? Ele disse: sério, de verdade. Porque a luz, ela dissipa as trevas, mas ela traz claridade. E a treva só pode sair se a gente deixar ela sair. Clareia, a gente vai ver. Mas se a gente não quiser retirar, ela vai ficar lá. É como um tapete, o tapete está liso. Quando está escuro, aparentemente está limpo. Não é o da igreja não, irmãos. Eu estou só tomando como exemplo. Se a gente, embaixo está escuro, não está escuro? Porque tem uma coisa em cima protegendo. Se a gente tira, vai clarear. E a gente vai ver o que é que tem por baixo desse tapete. E tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Pegando a sua vida, encobrindo com as trevas. E quando a luz clareia, vê, mas não quer tirar. Mas a luz já clareou, não já clareou? A gente já viu. Mas é necessário tomar uma atitude e mudar. É isso que a luz faz. Ela vem e clareia, mas a gente decide: eu quero tirar ou não quero tirar. Eu deixo ou não deixo. Eu aceito a luz mudar a minha vida ou não aceito. Porque a luz clareia, mas ela não pode mudar se a gente não decidir que quer mudança. E Jesus é luz. Versículo 9, para já. Ali estava a luz verdadeira. Eita glória. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Meu Deus. É o que eu estou falando. Jesus vem como luz para clarear todos os homens. É a palavra de Deus que está dizendo. A gente não está inventando nada, irmãos. É o que a Bíblia diz. Jesus veio para iluminar todos os homens. É incrível isso aqui. Ali estava a luz verdadeira, e não é uma luz falsa, não é uma luz fake, não é uma luz elétrica que a gente pode apagar a qualquer momento, é a luz verdadeira. É o próprio Deus se revelando a nós. Que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Meu Deus. Exatamente. Ninguém pode. Todos foram iluminados. Todos. Está escrito. E eu creio. Exatamente. Brilhou para todos. A luz brilhou para todos. E nem todos o aceitaram. Exatamente. E aí que as coisas complicam, né? Porque ele é o pai das luzes. E aí ele clareia todos. E ele não vai tomar justo por culpado
nem vai tomar culpado por inocente. Então, todo mundo tem conhecimento. Ninguém eu não sou desse mundo, então recebeu a luz de Deus. Vamos seguir. Oh, glória a Deus. O negócio está bom. A palavra de Deus é a luz. Salmos 119, versículo 105. Esse a gente sabe de cor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Tem pessoas, irmãos, ainda hoje, que estão na igreja, mas parece que não foram iluminados. Porque o caminho continua tortuoso. Mas é lâmpada para os meus pés, para clarear. Mas ela é luz para o meu caminho, ó. A luz vai mostrando. É por aqui. Ele vai clareando, ó. Vai por aqui. Vai para a direita agora. Aí ele clareia para a esquerda, a gente quer ir para a direita. E a gente tem um exemplo muito claro disso na Bíblia. É quando Abraão e Ló têm que se separar. Primeiro que Abraão não era para levar Ló. E ele levou. Mas quando eles têm que se separar, Abraão diz assim para Ló: Ló, agora escolhe o caminho que você quer. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Decida. Ló olha para as campinas, vê aquelas coisas bonitas, aquela terra linda. Ele diz: eu vou para lá, meu tio. E Abraão abençoa o seu sobrinho e ele vai. E Abraão vai para um lugar deserto, um lugar estranho. Mas é ali que o Senhor faz Abraão prosperar, porque Deus apontou o lugar para Abraão ir. E ali a gente sabe que Ló passa as maiores dificuldades em Sodoma e Gomorra, mas Deus teve misericórdia porque Abraão orou. Não é isso? A luz de Deus ainda alcançou a Ló e a sua família. Somente a mulher dele que se agarrou nas trevas e não quis que a luz iluminasse. Agarrou as trevas e quis continuar nas trevas. E infelizmente em nossos dias a mesma coisa está acontecendo. As pessoas são iluminadas, vêm para a igreja, recebem a Jesus como Salvador, mas querem continuar agarradas com as coisas passadas. As trevas e a luz não têm comunhão, irmãos. Ou a gente é luz ou a gente é treva. Ou a gente vive na luz, a gente vive no caminho da luz, ou a gente vive para as trevas. Vamos seguir. Glória. E aos discípulos de Jesus, ele chama nós, discípulos, ele também nos chama de luz do mundo. É isso que nós lemos também em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. E ele ainda completa, né? Não se acende uma candeia e coloca embaixo, mas coloca no lugar alto, no velador, no lugar onde seja vista. A igreja não pode ficar escondida, a igreja tem que ficar no lugar de destaque, iluminando essa terra, dando gosto, dando luz, mostrando quem é Jesus para o povo. As pessoas estão sedentas, toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação da luz. E quem é luz aqui nessa manhã? Nós somos luz, nós somos a igreja do Senhor. A igreja é a luz deste mundo. É a igreja que tem que ditar as regras, segundo a palavra do Senhor. É a igreja que tem que manifestar Jesus para as pessoas. Não podemos nos conformar. E aí eu vou lá em Romanos 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A luz transforma a nossa mente, o nosso entendimento. É essa luz, a palavra de Deus é a luz. Jesus é a luz. Deus é a luz. O Espírito Santo é a luz. E Ele quer que a igreja seja a luz desta terra. Nós não podemos nos esconder. Porque quem vai iluminar a mente dessas pessoas? Porque a luz que estão mostrando são trevas. A luz que a mídia está mostrando são trevas. O caminho que os governantes mostram são trevas. Eu não falo de todos, irmãos, em nome de Jesus, me entenda. E eu falo de um sistema que quer levar as pessoas para o abismo. Um sistema que quer colocar na nossa cabeça que tudo é certo, que tudo é de Deus, que tudo é correto.
que não tem problema nenhum, não tem nada a ver, que nada, Deus aceita todos. Ele aceita todos, mas Ele não aceita tudo. É diferente. Deus aceita todos que se arrependerem. Mas Deus não aceita tudo, não é do meu jeito, é do jeito dele. Tem que ser iluminado e tem que decidir. Eu quero tirar essa poeira que está aqui embaixo do tapete. Porque se eu não tirar e botar o tapete de novo, a poeira vai ficar embaixo. Se eu levanto o tapete e vejo que tem sujeira e não limpo e coloco ele no lugar, ele vai ficar sujo, vai continuar sujo. Se eu levanto a mão para Jesus, recebo Jesus como Salvador, confesso a Ele e continuo no meu pecado, não adiantou nada, não muda nada. A luz iluminou e todos os homens são iluminados. Todos os homens são iluminados. Então, é decisão, eu preciso decidir. Eu quero que a luz, que é Jesus, que é a sua palavra, mude o que há dentro de mim. Tire essas trevas, tire. Eu decido. Sou eu que digo, Senhor, pode entrar, pode fazer a morada, pode tirar o que tiver que tirar. Me mostre. A gente precisa tanto que o Senhor nos mostre. Ah, Senhor. Para que serve a luz? Serve para dissipar as trevas. Nós lemos isso em João, de 1 ao 5. Mas nós vamos ler lá, João, de 1 até o 5. Vamos lá. Volta aí no Evangelho de João. Glória a Deus. A luz serve para dissipar as trevas, para arrancar as trevas. Ela ilumina e ela também dissipa essas trevas. Louvado seja Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não podem suportar a glória de Deus, a luz que é o Senhor. Glória a Deus. Jesus disse que é a luz do mundo. João 8,12. Olha aí. João 8,12 está escrito que Ele é a luz do mundo. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Ele resplandece a sua luz na igreja, e por isso não podemos nos esconder. Mateus 5, 14 ao 16, que é o que nós lemos, né? Que não pode pegar uma cidade edificada na rocha e esconder. Não pode acender a luz e colocar embaixo do alqueire, mas no velador. Então nós somos como a lua. A ciência diz que a lua reflete a luz do sol. Isso é questionável. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos acreditar que a lua resplandece a luz do sol. Beleza, então nós somos como o sol e a luz. Jesus é como o sol e nós somos como a lua. Nós recebemos a luz que vem do sol, que é Jesus. Como lua, nós resplandecemos para as pessoas virem o brilho dele em nós que somos a lua. Sim ou não? Ele deu à igreja o poder de ser luz. Ele disse assim: enquanto eu estou na terra, eu sou a luz do mundo. E depois ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz e vocês são a luz. Eu estou em vocês e vocês estão em mim. Então nós somos um. Então vocês precisam refletir o que eu sou. Vocês entendem? Ficou claro isso? Sol e lua. Ciência diz, o sol ilumina a lua e a lua mostra a sua claridade. Mas, irmãos, eu vou questionar isso, porque eu não sei se vocês já repararam. Quando está amanhecendo,
Você olha de um lado, o sol está nascendo. E você olha do outro lado, se a lua estiver cheia, dá para ver ela indo embora. Será que é isso mesmo? Será que o sol vai iluminar ela indo embora? Quem já viu, já reparou isso? Quem já viu? Eu já vi várias vezes, eu fico assim, e eu comecei a questionar, meu Deus, será que essa ciência não está errada? Porque não é possível. O sol está nascendo, a lua está indo embora, e como é que ela vai refletir a luz do sol? Possivelmente eles estão em extremidades diferentes da Terra. A Terra está aqui no meio. O sol está de um lado, a lua está do outro. Que reflexo é esse? Os raios do sol vão passar por cima da Terra e vai iluminar a lua? Não sei, né? Alguma coisa está errada. Deus criou o sol para dominar o dia e a lua para iluminar a noite. Eu acredito que Deus criou dois astros independentes. Eu acredito. Porque eu li a Bíblia. E eu não achei nenhuma referência de que um faz. Mas a ciência diz. Mas a Bíblia diz diferente. Então vamos ficar com a Bíblia. Amém? Ai, Jesus. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Aí a gente vai em 2 Coríntios 6,14. Ai, Jesus é bom. 2 Coríntios 6,14. Igreja do Senhor é muito bom. Quando o Senhor fala conosco, e Ele tem falado conosco poderosamente. E a gente precisa realmente ser luz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos, a gente observa muito nos nossos dias atuais que a igreja, muitas vezes, e eu falo de alguns irmãos, não falo de toda a igreja, mas algumas pessoas têm sido iluminadas por Deus, têm recebido a Jesus como Salvador, mas o comportamento não condiz. Quer fazer uma associação com aquilo que não é de Deus. Quer andar na contramão do que a palavra diz. Deus falou assim, sejam santos porque eu sou santo. E muitas vezes as pessoas estão normatizando. Ah, Deus falou que eu sou santo, então eu sou santo. Mas como é que a gente é santo? Fazendo a vontade do Deus Pai. Ser santo é ser separado. Separado de quê? Daquilo que é pecado. E o que é pecado? Já que as pessoas estão vivendo uma vida como se nada fosse pecado, tudo fosse normal. E aí eu já ouvi uma história de, Jesus venceu para nós sermos livres, sim. Mas que liberdade é essa? Ele nos fez livres do pecado, para que nós não voltemos e cometamos o pecado. Jesus nos deu a sua luz, para que nós não vivamos as consciências das trevas, para que a gente não viva naquilo que nós vivíamos antes. Porque muitos aqui não nasceram no berço evangélico como eu não nasci. Muitos nasceram no berço evangélico, mas outros não. Eu não nasci no berço evangélico. Mas meus pais me criaram com regras. E hoje, se a gente olha nessa geração nova, parece que os pais perderam a regra. Tudo aquilo que eles aprenderam no passado já não serve mais. Porque a cultura agora é deixar os filhos fazerem o que querem. A cultura agora é deixar que os filhos vivam uma vida livre. Mas a verdade é que eles estão dando libertinagem aos seus filhos. Crescem pessoas sem regras, sem respeito. Uma sociedade que está se formando sem nenhum valor.
E infelizmente, isso está escrito. Que serão homens presunçosos. Isso é a ausência da luz. E o que é que a igreja tem feito muitas vezes? Se associado. Alguns irmãos têm o quê? Negligenciado a luz porque é mais fácil eu viver como eles. É mais fácil nós vivemos não. Esse indivíduo tal, viver como se fosse alguém associável. Mas eu me dou bem com todo mundo, eu também me dou bem com todo mundo. Mas não é porque eu me dou bem com todo mundo que eu não vou falar do meu Jesus. Não é porque eu me dou bem com todo mundo que eu vou me associar às obras infrutuosas das trevas. Eu me dou bem com todo mundo, eu abraço todo mundo, mas eu não deixo a minha visão de Deus, eu não deixo que as trevas me sufoquem. E se eu ver qualquer pontinha de trevas, eu vou orar ao meu Senhor. Deus, o Senhor me colocou para ser luz. E Deus me deu essa palavra, irmãos, e Deus me deu uma experiência nesses dias. Eu estava de férias no mês de outubro. E Deus me deu essa palavra no final do mês. E eu ministrando, o Senhor falou comigo. E eu voltei para o meu trabalho feliz e entendendo qual era o propósito do Senhor. Porque até então, eu estava numa outra loja, fui promovido há algum tempo atrás. Passei 1 ano e meio numa outra loja. E depois desse 1 ano e meio, eu voltei para a loja que eu era. Eu entrei como empacotador, passei 4 anos e meio. Fui promovido, fui para uma outra loja. Passei 1 ano e meio nessa outra loja. E depois, Deus permitiu que alguém se levantasse contra mim por causa de um atendimento. E eu tive que voltar para a loja que eu era. E no princípio eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? Qual é o seu propósito? Porque eu não entendo. Não é a minha vontade, mas cumpra a tua vontade. Mas eu voltei sem entender qual é o propósito de Deus. Passei um tempo e tirei férias agora. E depois que o Senhor me deu essa palavra, eu disse: meu Deus, obrigado, Senhor. Eu voltei louvando a Deus, porque o Senhor me disse que você é luz. Aí o Senhor me fez entender que Ele me colocou ali para ser luz, para fazer a diferença, para não me associar, para não me ajuntar com os meus colegas para falar mal dos meus gestores, para não entrar em conflito e confusão. Deus me colocou ali para ser diferente. Não é para aceitar tudo, não, é para questionar o que tem que ser questionado, mas não ficar murmurando. Deus nos colocou em lugares estratégicos para ser luz. E não é para a gente se associar, porque o fulano está meu patrão, meu não sei quem, meu superior está assim, está assado. Deixa ele com Deus, vai orar. Não se associa com aqueles que não têm conhecimento de Deus. E era isso que o Senhor estava me falando, e eu não tinha compreendido ainda. E eu disse: Deus, obrigado, porque o Senhor me fez compreender. Quase uma semana antes, eu estava falando: filha, meu Deus, eu não sei como é que eu vou voltar. Eu já fiquei triste quando chegou no domingo passado, que eu vim para a igreja, orei ao Senhor. Quando chegou segunda-feira, eu estava triste. E eu disse: Deus, eu tenho que voltar. Que pena que eu tenho que voltar. A vontade não era voltar. Falei ou não falei? Várias vezes. Mas o Senhor me repreendeu, porque Ele falou: você é luz. Há um propósito, meu irmão, de você estar onde você está. Há um propósito de estar nessa casa que você está. Há um propósito de estar nessa família. Há um propósito de Deus. Você é luz. Aonde nós chegamos, nós somos luz. E nós não podemos nos associar às trevas. Nós não podemos negar a luz que é em nós. Nós temos que ser diferentes. A sociedade diz que é cafona ser santo. É cafona, para que isso? E aí os irmãos vêm com aquelas roupas arrochadas e achando que Deus está. As irmãs, meu Deus, não são todas não, mas tem uma galerinha aí que misericórdia. Assumem o altar de Deus, mas não para glorificar ao Senhor, mas para colocar o homem acima de tudo. Isso não é luz, isso é trevas. E essas pessoas estão enganando a si mesmo, porque se não se converterem, o final delas é morte.
E não é morte, que eu estou dizendo, a morte natural, que todos passarão, ou alguns passarão, outros não. Você entende? Há uma condenação para aqueles que vivem em trevas. Mas há libertação para aqueles que aceitarem a luz e quiserem andar na luz. Porque Jesus é luz e todos que o seguem não andam em trevas. Foi ele que falou e eu creio nisso. E eu vou bater no versículo 9 de João. A presbítera me chamou a atenção e isso é forte demais. Todos os homens foram iluminados. Todos. Desde o seu nascimento. Desde o nascimento. Então, irmão, você que tem filho, comece a colocar isso na mente do seu filho. Porque a escola vai dizer, não, venha participar de uma festinha para exaltar os demônios. Mas não vão chamar de demônios, mas vão exaltar os demônios. Como a gente sabe que o 31 de outubro, eles dizem que é lá da festa da obra de engano. Mas a gente não vai falar nisso, não. Vocês entenderam o que eu estou falando? Mas não. É o dia da reforma protestante. Amém? 31 de outubro não tem nada com trevas, é dia da reforma protestante. É dia que um homem... Exatamente. O inimigo quer ofuscar com as suas trevas, mas a luz resplandece as trevas. As trevas não suportam a luz. Nós, igreja do Senhor, precisamos ir contra as trevas. Jesus disse o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em outras palavras, não prevalecerão contra a luz. Elas vão vir com tudo. Na escola, na rua, no trabalho, vão vir com tudo. Mas nós sabemos em quem temos crido e quem é a nossa luz. Nós temos a certeza que nós somos luz porque Ele está em nós. Jesus está em nós e Jesus é a luz. Desde o princípio Ele é a luz. E eu volto lá ao Gênesis 1, quando Deus disse, haja. E houve luz. Haja luz. Ele não criou, Ele não disse... No primeiro, ele disse ali no início, não, ele disse haja luz. E depois ele criou os luminares. Então ele quer só que haja luz, depois ele vai fazer o que ele tem que fazer. A luz está aqui. Nós somos a luz do mundo. E se nós entendermos isso, nós não vamos viver conformados. Não vos conformeis. A igreja do Senhor marcha no caminho de milagre, no caminho de luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então o nosso caminho é iluminado pelo Senhor. Quando a gente tem a direção do Senhor, quando a gente tem a direção do Espírito Santo, Ele ilumina o nosso caminho. Porque a luz, Ele iluminou os nossos pés, né? Que coisa linda. E a gente pode, olha só, irmãos, é interessante que a Bíblia ela é toda casada, ela é toda, como eu disse um outro dia, são as peças de um quebra-cabeça. E cada peça encaixa exatamente na sua peça. Não dá para colocar uma peça errada na outra, porque não cola. Tem que colocar cada peça no seu lugar. E a gente vê que a luz ilumina os pés. E aí Jesus vai fazer o quê? Lavar os pés. E se não tivesse lavado os pés, não tinha parte com ele. Quem não tem a luz iluminando os seus pés, não tem parte com Jesus. É palavra. A palavra de Deus é lâmpada. E não era essa lâmpada elétrica, né? Eles estavam fazendo referência àquela lâmpada lá, que tinha que colocar o azeite, que tinha que acender e tinha que ter manutenção, porque a vida do cristão tem que ter manutenção. Tem que sempre reparar, ir na olaria reparar o vaso, né, Diácono Oswaldo? Tem que ir lá na olaria reparar o vaso, para não ficar jorrando a água da salvação por aí. Tem que ir na olaria de vez em quando,
o oleiro dar uma reparada, dar uma lixada. Se tiver quebrado, passar uma argila nova. E olha, irmãos, acredite, essa mensagem que o Diácono Oswaldo trouxe ficou mexendo no meu coração tremendamente. Porque a gente vê a Bíblia falando, mas quando a gente vê, quando ele traz com tanta ilustração, gente, era Deus me pegando assim, dizendo: filho, agora está na hora de ir para a olaria. Está na hora de consertar. E a lâmpada não é diferente não, irmão. A gente tem que ter cuidado com a lâmpada. Tem que limpar, tem que colocar o azeite direitinho, olhar se o pavio já está gasto, não é? Se tiver gasto, trocar, está na hora de trocar. Mas o fogo tem que manter aceso. Como no altar. Não pode faltar fogo no altar. Está vendo? Exatamente isso. É que nem o pavio da vela. Ela vai chegando a cera e derrete. Só que a lâmpada não derrete. Porque o material é diferente. Só o pavio que derrete. Aí tem que dar uma puxada no pavio, dar uma cortada daquela parte feia. Exatamente. Então tem que ter manutenção. Nós precisamos de manutenção, igreja. Porque nós somos essa lâmpada. E precisamos do Espírito Santo, que é o nosso combustível. Porque sem ele, tudo é só enfeite. Infelizmente, tem muitos que estão pegando essa lâmpada acesa e colocando embaixo da mesa. Vai ficar escondido. Jesus, eu sou luz. Mas não quero ir lá não. Lá na boca de fumo, não vou não. Lá para falar com essas mulheres aí, não vou não. Para falar com aquele menino lá que está aprontando, que está desviado do caminho, vou não. Mas Jesus não te fez para te colocar embaixo da mesa, não, irmão. Deus não me fez para colocar embaixo da mesa. Ele me fez para brilhar. Para resplandecer a glória dele, que é a luz. Amém, queridos? Até que me ajudou o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. A esse Deus invisível, mas real, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A gente vê a importância da aula dominical, né? De estarmos aqui aprendendo como